E hoje eu entrei com expectativas no Senhor. E eu tenho certeza que eu sairei daqui com uma porção nova, algo a mais. Algo mais do Senhor para a minha vida, para a sua vida também, porque o Senhor jamais despede alguém vazio. Aquele que se achega diante do Senhor com seu coração quebrantado, jamais o Senhor o desprezará. E eu quero depositar nesse altar aqui, neste lugar, o meu coração, as minhas palavras, o meu louvor, a minha adoração, a minha gratidão a Ele, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida desta igreja. Quero parabenizar esta igreja e dizer que o Senhor Deus está entronizado neste lugar. E não é chovendo molhado, porque realmente o Senhor está entronizado em meus louvores. E onde está pairando o louvor e a adoração ao Senhor, o Espírito Santo do Senhor vem com poder, vem com glória, vem com graça, e aí se manifesta através das nossas vidas, e aí nós não conseguimos mais nos conter, porque a presença do Senhor é algo tão notório, tão visível, tão apalpável, que nós sempre dizemos: eu estou na presença do Senhor. E eu te convido a louvar ao Senhor conosco, e a rasgar o seu coração, na presença dEle, porque isso irá trazer sobre a sua cabeça peso de glória, isso irá trazer para a sua vida novidade de vida no Senhor. Vamos glorificar a Ele nessa hora. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar de sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Cante nessa hora. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Mais voz aqui, querido. Aleluia. E merecida a vida, de graça receber. Sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, pela cruz, pela cruz eu fui reconciliado em Jesus. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, Ele nos constrange à santidade, me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor.
seu amor me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. A cruz do Senhor nos constrange a santidade. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és. Eis-me aqui. Oh, eu sou teu e tu és meu. Senhor, sou teu Senhor. Louve ao Senhor nessa hora. Louve a Ele. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz Ele o Deus que minha vida dou. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz Ele o teu Essa canção ela diz: te louvo, te louvarei enquanto eu viver, tu és meu Deus. Teu é o reino, meu Senhor, digno de todo louvor. Não mereci o teu favor, mas tu me amas. Não se poupou, mas se entregou para morrer em meu lugar. E a vitória conquistou
para mim. Te louvo, te louvarei enquanto eu viver. Tu és meu Deus. Te louvo, te louvarei enquanto eu viver. Tu és meu Deus. Eu te amo, amo tanto, excelente és para mim. Louvaremos a Ele enquanto vivermos. Vamos declarar que a Ele é o reino. Teu é o reino, meu Senhor, digno de todo louvor. Não mereci o teu favor, mas tu me amas. Não se poupou, mas se entregou para morrer em meu lugar, e a vitória conquistou para mim. Yeah, yeah. Te louvo, te louvarei enquanto eu me... Tu és meu. Te louvo, te louvo, te louvarei enquanto eu viver. Tu és meu Deus. Eu te amo tanto, excelente. Te louvo, de novo. Para mim, te louvo, te louvarei enquanto eu viver. Tu és meu Deus. Te louvo, te louvarei enquanto eu viver. Tu és meu Deus. Eu te amo tanto. A última vez, declarando: te louvo. Te louvo, te louvarei enquanto eu. Tu és meu Deus. Te louvo, te louvarei enquanto eu viver. Tu és meu Deus. Eu te amo tanto, excelente és. Para quem? Para mim. Para mim. Aleluias. Bendito Deus. Meus queridos, essa canção que eu vou louvar ao Senhor, ela tem como título Mananciais, que é inspirado no livro do profeta Isaías, no capítulo 35, onde ele vem descrevendo o reino do Messias, e ele faz uma observação que eu achei muito interessante, que ele fala: este caminho nem o louco erra. Porque é um caminho perfeito, é o caminho do Messias, e neste caminho os cegos verão, os surdos ouvirão, os coxos saltarão na presença do Senhor, porque é um caminho de cura, é um caminho que nos deixa para trás todas as nossas dores e enfermidades, porque o caminho do Messias nos leva à cruz, e lá na cruz, como o próprio Isaías diz, Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz. Normalmente o castigo é para trazer mais abnegação, o castigo é para trazer dor, mas para nós, o castigo que Ele teve, foi para nos dar paz, porque Ele mesmo disse que daria a paz para nós, não como o mundo a dá, uma paz que excede a todo entendimento e a toda intuição. Eu quero louvar ao Senhor com as palavras que Isaías disse
quando ele falava do reino do Messias. Aleluia. Seja exaltado neste lugar, exaltado em nossas vidas para todo sempre, por este caminho eterno que o Senhor nos mostrou. Ouça. Só Deus pode fazer um lugar deserto florescer em abundância. E avisa, e diga aos oprimidos a salvação de Deus. A igreja está aqui para isso. Alegrai-vos, os cegos verão tua glória, os surdos ouvirão, e os coxos saltarão na presença do meu Deus. Mananciais, mananciais, trazem cura. Mananciais, mananciais, trazem cura. E os resgatados do Senhor se alegraram, e deles fugirá a tristeza e a dor. Oh, 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 oh. Só Deus pode fazer um lugar deserto, pela sua palavra floresce em abundância. E diga ao oprimido, a salvação de Deus chegou. Alegrai-vos os cegos, em nome de Jesus. Os surdos ouvirão, e os coxos saltarão na presença do... É nisso que eu creio. Meu Deus, oh, oh, mananciais, mananciais, trazem cura. Mananciais, mananciais, trazem cura. E os resgatados do Senhor se alegrarão, e deles fugirá a tristeza e a dor. A tristeza, mananciais, mananciais, trazem cura. Mananciais, mananciais, trazem cura. E os resgatados do Senhor se alegrarão, e deles fugirá a tristeza. Glórias a Deus. Nessa última canção que eu vou louvar ao Senhor, se você quiser se assentar, fique à vontade. Muitas vezes na caminhada, nós temos que crer através, a ter esperança em meio à desesperança. Crer no Senhor em momentos que nós não estamos vendo a ação do Senhor. Nós sabemos que mesmo em meio ao silêncio o Senhor trabalha. Mas, meus queridos, quando você está buscando algo que para você, no seu entender, é urgente,
E aí você precisa daquela resposta do Senhor, e neste momento o Senhor se cala. Nesta hora alguns voltam atrás, alguns desistem, alguns murmuram, alguns falam, já ouvi até a pessoa falar assim, eu fui para a igreja, aceitei Jesus, já faz 15 dias, não aconteceu nada. E aí você imagina, né? Meu Deus, é a caminhada no dia a dia, que vai mortificando a nossa carne, que vai arrancando de nós as nossas arestas, que vai nos levando a cada dia à cruz. O próprio Jesus disse que a cruz seria toma cada dia, né? Eu não vou tomar hoje a minha cruz de ontem, hoje eu tenho a minha cruz, basta para cada dia o seu mal. Mas nós temos que confiar no Senhor, porque quando Jó disse isso, eu confiarei no Senhor, ele não estava no momento, Jó estava bem, lá em cima, assim, a conta bancária, só caindo dólar, não. No momento de desesperança, ele falou que ele ia crer no Senhor, no seu Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Aleluia. E essa canção foi num desses momentos, mas eu só vou falar uma coisa para você, no fim daquela situação, Deus se levantou com poder, com glória, e me mostrou mais uma vez que Ele é soberano, poderoso, e que o jeito dEle é a melhor forma de fazer, que o caminho que Ele leva é o melhor caminho, porque eu pensei em várias decisões, mas a misericórdia do Senhor me levou para onde seria a melhor resposta. Eu confiei assim no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Glórias a Deus. Sei que Deus não me esqueceu e nunca vai me abandonar. É só mais um processo que eu sei que eu já venci. Jesus venceu as aflições e eu confiarei assim. Foi isso que me prometeu. A dor eu vencerei, o medo eu vencerei, a angústia vencerei eu mesmo. Não é fácil, mas a dor eu vencerei, o medo eu vencerei, a angústia eu mesmo. E em todo tempo, seja exaltado quando eu, cansado, encontrar abraço, meu bálsamo está em ti. Seja adorado, flua nos meus lábios um novo som, que meu coração transborde em gratidão por tudo que és, meu Salvador. Creia assim, meu querido, Deus será por você. Eu sei que Deus não me esqueceu e nunca vai me abandonar. É só mais um processo que eu sei em Cristo eu já venci. Jesus venceu as aflições e eu confiarei assim. Foi isso que me prometeu. A dor eu vencerei, o medo eu vencerei, a angústia eu vencerei eu mesmo. Seja exaltado quando eu, cansado, encontrar abraço, meu bálsamo está em ti. Seja adorado em todo tempo, flua nos meus lábios um novo som.
sou, que meu coração transborde em gratidão por tudo que és. Seja exaltado quando eu, cansado, encontrar abraço. O meu bálsamo, Senhor, está em ti. Seja adorado, flua nos meus lábios um novo som, que meu coração transborde em gratidão por tudo que és, meu Salvador. Seja glorificado em cada luta, seja exaltado em cada vez que o meu joelho se dobrar e prostrado ao chão eu clamar: Senhor, venha até mim, ouça, Senhor, o meu clamor. Serás exaltado e entronizado em meio aos louvores, na alegria ou na dor, porque nós sabemos que no final Ele será engrandecido sobre a sua vida. Amém? Aleluias. Pode aplaudir ao Senhor nesta hora. Que seja o seu aplauso, o seu louvor, o abrir dos seus lábios para dizer que você o ama e o adorará em todo o tempo, em todo o tempo. Eu confiarei no Senhor. Muito obrigado. Você não deve se envergonhar do Evangelho, ele é o poder de Deus sobre a sua vida. Fui desafiado através das redes sociais para falar desse assunto. Fiz essa canção para dizer isso. Eu não me envergonho do Evangelho, ele é poder, poder de Deus. Como posso eu ter vergonha daquele que morreu de braços abertos para que eu tivesse vida? O reino espiritual é bem maior, é bem melhor, eu posso crer mais do que tudo aquilo que eu vejo. O ar que eu respiro eu não vejo, o sinal de celular eu não vejo, raios ultravioletas eu não vejo, mesmo assim eu creio. O raio-x que me vê por dentro eu não vejo. Há tantas coisas que eu não vejo. A umidade do ar é uma delas que eu não vejo. Então pra quê? Tem que ver Deus para poder acreditar que Ele é poder para transformar. Eu não me envergonho do Evangelho, porque Ele é poder de Deus. Ele é poder de Deus. É poder de Deus. Eu não preciso ver para crer. Eu preciso crer e assim eu posso ver o teu poder, o teu mover. Eu venho te dizer, Ele é tudo pra mim. O Evangelho de Cristo, Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. É o poder de Deus pra mim. Aleluia. Amém, queridos. Eu queria aqui agradecer, né, o pastor Gil, né, Gil Semarco, né, mas a gente trata de Gil. O pastor Gil é aqui, né, o diretor do Cancion e tem sido, né, também um homem aí que temos estado juntos aí. A gente ajuda um pouquinho, né, mas tem sido também bênção na vida de muitas pessoas ali no instituto, né, que ensina, né, as pessoas que querem aprender um pouco mais de louvor, de música, né? E ele vai falar mais alguma coisa, mas eu queria primeiro, antes dele falar, que você, para descansar, ficasse em pé de novo. Aleluia! Hoje o joelho vai ficar bom, cara, vai. Depois nós vamos dar uma volta na igreja correndo aqui, amém? Todo mundo para despertar, né? Fazer uma corridinha aqui,
né, dar a volta nas muralhas para caírem, em nome de Jesus. Você pode orar comigo pela vida do pastor Gil, amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Pai amado, pela vida do teu servo, Pai. Que o Senhor continue, Pai amado, abençoando, dando graça, Senhor, a ele, a sua família, Pai. Ô Senhor, graça para estar dirigindo ali o Instituto também, Pai amado, que, Senhor, sabemos das lutas, Pai, quão grandes são, Pai. Mas, Senhor, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos recebendo ele aqui na nossa casa, Pai amado. Ô Senhor, muito obrigado por tudo, usa da maneira que Tu queres, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Você pode aplaudir Jesus pela vida do pastor? Podeis assentar, queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Uma alegria poder estar aqui novamente com os irmãos. Me recordo que a última vez que estivemos aqui foi para estarmos em um jantar missionário o ano passado, e foi uma grande bênção, porque estávamos envolvidos em uma obra de missões. O Instituto Canción tem 2 escolas de louvor e adoração na África, e nós ensinamos os africanos, não é, em Guiné-Bissau, um dos países mais pobres do continente africano, e também em Moçambique, na capital Maputo, 2 escolas capacitando e treinando jovens para a área do Ministério de Louvor. E o pastor Luiz, com a pastora Cida, gentilmente nos cedeu este espaço aqui, e nós fizemos um trabalho diferente, né? Nós servimos um jantar, né? E eu sei que depois que terminar esse culto, talvez muitos de vocês aí vão estar saboreando um bom jantar, amém? O pastor tá com fome, pessoal, viu, pastor? Eu senti aqui, né? E foi uma grande bênção, porque os irmãos cooperaram com um determinado valor para o jantar, e nós trouxemos uma programação musical. Foi uma grande bênção realmente que passou aqui. Muitos dos irmãos também compraram esses convites, abençoaram, e nós tivemos um testemunho muito lindo, porque depois que os irmãos abençoaram, depois que passou todo o jantar e tudo, foi uma noite de muito trabalho. Eu acho que o pastor Luiz e a pastora Cida nem sabem desse testemunho, mas preciso dar para glorificar a Deus e para edificar a igreja, amém? E eu estava chegando com a minha esposa em casa, depois de arrumarmos e ajudar todas as equipes, era cerca de 5:30 da manhã. Passamos a noite toda carregando panela, né? Então, quando as pessoas falam diretor do Instituto Canción, vamos descer os degraus aqui, porque a gente está na obra para servir ao Senhor, amém? E quando chegou em casa, minha esposa falou, quanto deu a arrecadação aqui do jantar, das ofertas que arrecadaram? Eu falei, olha, eu não tenho bem certeza, mas acho que foi algo em torno de R$ 4.200. Eu achei que ela fosse ficar satisfeita, pastor. Ela olhou para mim e falou assim, mas só? Eu falei, amor, a gente fez para o Senhor, para a obra dele, com maior carinho, e o Senhor vai multiplicar isto. Ela estava cansada, todos nós também estávamos. E na minha surpresa foi que no domingo, foi numa sexta-feira, no domingo, eu estava um pouco preocupado. Eu tinha recebido uma lista do diretor do Instituto Canción lá da África, um irmãozinho muito simples. Eu pedi para ele uma listagenzinha de alguns encordoamentos, alguns periféricos, né, para o Ministério do Louvor, porque eu estaria viajando logo em seguida para a África. E aí ele me mandou uma lista para mim de equipamentos, que eu falei, Jesus, vou ter que fretar um Boeing da TAM só para levar todos esses equipamentos, não vou conseguir, né? Mas eu estava ali na igreja, o culto passando e a gente glorificando a Deus. E Deus, queridos, guarde bem isso, Deus sempre nos surpreende. E surpreende com o seu melhor. E surpreende de uma forma que vai muito além das nossas expectativas. Eu ali sentado, falei, Senhor, eu não posso pegar essa oferta e comprar nem esses encordoamentos, essas baquetas de pele. Mas eu gosto sempre, quando vou para a África, levar alguma coisa. Porque abençoa tanto aqueles irmãos que tanto necessitam, né? E terminou o culto, vieram umas pessoas, me cumprimentaram, a gente estava ali na Batista do Povo. E aí me veio um casal de japoneses, uns amigos, falou, pastor Gil, muito obrigado pelo convite. Foi uma bênção estar naquela igreja, casa de oração, me senti muito bem com a minha esposa, mas nós não demos oferta. Nós viemos orar, entender o que Deus ia realmente falar no nosso coração. Porque quando você projetou aquele
trailer tão bonito das entregas dos instrumentos, a primeira vez que o senhor foi na África, aquilo tocou muito o nosso coração. E nós queríamos, orando ao Senhor, fazer novamente um outro videozinho, um outro trailer, para que nós pudéssemos levar mais instrumentos. Eu disse, irmão, seria uma bênção, mas daqui a 3 dias eu estou indo para a África e eu não tenho R$1 para comprar os equipamentos. Ele enfiou a mão no bolso e disse assim, não, irmão, mas foi para isso que Deus nos chamou. Leve este cheque de R$10.000 e compre todos os equipamentos. Se você quer aplaudir, aplauda o Senhor. Foi algo tremendo. Nós ficamos tão surpresos, eu fui rapidamente para o Santa Efigênia, tinha 3 dias só para levar isso. E quando eu cheguei lá, eu peguei toda a lista do nosso irmãozinho Hilário, né? E comecei a comprar ali os equipamentos, e quando fechou a conta, o dono da loja, Brasil Áudio, para quem conhece, na Santa Efigênia, ele foi lá, falou, Gil, R$14.500. Falei, opa, não deu, é só 10.000. Como assim? Falei, amigo, é uma oferta para a África, a gente está levando isso para abençoar os irmãos lá. Pô, Gil, pera um pouquinho, você eu te conheço, rapaz. Subiu lá, voltou, falou, Gil, falei com o nosso chefe geral aqui, ele mandou dar um desconto, pode levar tudo, R$9.500. Queridos, nós levamos tudo, tudo. E eu estava esperando essa oportunidade, pastor Luiz, porque foi nessa igreja, foi aqui que Deus agiu, foi aqui que Deus abriu as portas. A palavra de Deus é real, queridos, melhor é dar do que receber. Não é que a igreja fala muito de dinheiro, não, aqui se faz obra de Deus, e se faz com visão, e se faz com fé. E é isso que nós precisamos ter, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, amém? Então, glória a Deus por isto. Todos os anos nós fazemos um evento assim, você já está convidado para o próximo dia 6 de novembro, nós vamos estar aqui realizando este jantar novamente. A minha esposa e o Alê vai estar no final do culto hoje também com esses convites para esse jantar. E como um motivo de honra, eu quero também já entregar ao pastor Luiz e à pastora Cida, está aqui os 2 primeiros convites aqui para esse jantar. Tenho certeza que vocês vão estar aqui conosco. E nós vamos com isto abençoar a África, não é? E para ficar melhor também, depois nós vamos saborear aqui uma noite italiana com massas finas, gostosas, com refrigerante, uma boa programação aqui também, louvando e adorando o Senhor. Se você quer nos ajudar em missões, de coração, está aí um convite, uma oportunidade depois do culto. Quero também tomar 2 minutinhos, pedir ao Alê que nos ajude. Estamos, queridos, envolvidos em um projeto. Projeto é sempre uma palavra que caminha no meu ministério. Sou sempre desafiado a estar fazendo algo pela obra do Senhor. Desde muito pequeno, sempre tive muito desejo no coração de estar passando filmes. Eu sempre achei que filme fosse uma ferramenta muito impactante para pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus. E quando adolescente ainda, lá no sul de Minas, eu já tinha meus equipamentos, íamos para as praças, evangelizávamos, passávamos filmes, pastor Luiz, como, por exemplo, A Cruz e o Punhal. Acho que aqui já ninguém lembra, mas foi um filme que trouxe muita gente aos pés do Senhor, né, com aquele grande evangelista David Wilkerson, que já partiu também para a eternidade. Inferno em Chamas, e quantas pessoas não se doblaram ao Senhor. E recente agora, dentro do Ministério Canção, fomos desafiados a lançar um filme no cinema secular, queridos, quebrando um paradigma de anos, na mão de Hollywood, que sempre dominaram os cinemas, mas o Senhor tem aberto estas portas, e nós estamos entrando com filmes evangélicos dentro do cinema, para a glória, para a honra do Senhor. Quem assistiu o último filme, você acredita? Olha aí, glória a Deus pela sua vida, uma bênção, 100% evangelístico, tremendo. E agora nós vamos lançar o filme chamado Quarto de Guerra. Esse filme tem 100% a ver com esta igreja, porque este filme vai falar de oração. Então, veja este vídeo rapidamente, guarde bem a data que eu vou te falar, sobre oração. Vamos lá, ler.
Só mais um minutinho, talvez esteja baixando lá. Este filme, queridos, vão estar nos cinemas na data do dia 3 de dezembro. Os autores, né, deste filme foram os mesmos do Prova de Fogo, Desafiando Gigantes. E agora vem com este filme tremendo. E depois eu vou dar alguns dados a vocês. Vamos lá. You've been a good enough father. I don't want to be a good enough father. Let's go, let's go! Don't quit! Don't quit! Hey, you know what? I thought your jump rope routine was really good. I just got a notification that you moved money from our savings into your checking account. Can we talk about this later? You must be the real estate agent. Well, it's so good to meet you. Let me show you the house. This is my favorite place in this house. I call it my war room. You wrote prayers for each area of your life. Prayer strategy. I sure could use some of that. Tony, you should go see her practice tomorrow. I'm out of town this week. When were you going to tell me? I just did. Tony, how's my favorite rep? I'm real good. How you doing? I wish I lived at your house. Whenever my parents are together, they just fight. Dude, I can't get a pass from you. It'd be easier to baptize a cat. I just needed to blow off a little steam, okay? There's one thing we do well. It's fight. You do not want World War III to break out in your home. No, I don't. Just because you argue a lot doesn't mean that you fight well. You got to plead with God so that he can do what only he can do. Then you got to get out of the way and let him do it. You need to do your fighting in prayer. Keep fighting the good fight. Keep letting your light shine. 'Cause I've never seen anybody do what you did. see you through. It's time for you to take off the gloves and fight for your marriage. Keep fighting the good. Lord, we need an army of believers. Lord, call us to battle. Raise them up, Lord, raise them Keep up. fighting the good, fighting the good, fighting the good fight. Aleluias. Queridos, estejam orando por esse projeto. Nós pretendemos levar este filme e abençoar a nossa nação brasileira. Se é algo que eu e você estamos precisando, não é um novo plano de governo, é dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos ao Senhor em oração pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelas nossas igrejas e pelo nosso país. Amém? Em oração. Imagina isso na tela de um cinema secular, levando o povo à consciência de uma oração. É um filme que estará trazendo uma grande visão sobre a importância de orarmos, abençoando as nossas famílias. E eu espero que este filme possa produzir muitos resultados para a glória do Senhor. Esteja nos ajudando em oração. 3 de dezembro será este lançamento nos cinemas. Vocês já podem ir para o Facebook, já podem ir para também o site www.quartodeguerraofilme.com.br. Lá no Facebook também tem bastante material para poder ser baixado, divulgar. Esteja nos ajudando. Vamos poder, com isto, evangelizar o nosso país. Amém? Glória a Deus. Muito bem, obrigado pela sua atenção. Quero que você, neste momento, abra a sua Bíblia, o seu celular, enfim, a sua ferramenta eletrônica no livro de Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao 13. Estamos felizes por mais um ano de vitória desta igreja, por mais este aniversário e pelas grandes misericórdias do Senhor que tem prosperado e abençoado este ministério. E pensando sobre um tema, pensando sobre uma palavra, orando ao Senhor, cremos na direção para trazermos esta palavra da parte de Deus com muita responsabilidade ao coração dos irmãos. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 13. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado
que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. As provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais em correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardo e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por um pouco de tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Eu vou convidar você a fechar os teus olhos. E antes de começar esta oração com seus olhos fechados, quero te pedir algo em nome do Senhor Jesus. Número 1, que você não vai distrair durante toda esta palavra. E número 2, que você peça neste momento a revelação do Espírito Santo para o teu coração, sobre o que você vai ouvir. Eu serei simplesmente um pregador, uma ferramenta, mas se você abrir o teu coração e a tua mente, o Espírito Santo vai te revelar, querido, uma palavra de edificação ao teu coração. Então, ore agora em nome de Jesus sobre esta palavra. Pai, nós te damos graças por mais este ano de vida que o Senhor tem trazido à casa de oração, por a vida do pastor Luiz, da pastora Cida, Deus, por estes teus servos que têm dedicado as suas vidas neste lugar, Pai. Nós te damos graças por todos que estão aqui nesta noite, e agora por esta palavra, Senhor, que temos lido, que o teu Espírito, Senhor, possa trazer revelação aos nossos corações. Não permita nenhuma distração, Pai. Não permita nenhuma desatenção, Deus. Porque neste momento, ó Pai, nós estamos diante da palavra daquele que é santo, santo, santo. Traga temor aos nossos corações nesta noite. E nos ajude não só a observarmos, não só a discernirmos, mas também, ó Pai, trazer uma reflexão e colocar em prática aquilo que o Espírito nos revelar nesta noite, pois só Ele tem este poder, ó Pai. É o que nós te pedimos, a tua bênção, Senhor, que o teu Espírito com gemidos inexprimíveis, Pai, possa clamar a Ti, e as tuas misericórdias e graças seja derramada sobre as nossas vidas, através desta palavra, em nome de Jesus, amém. Muito bem, estamos falando sobre o livro de Hebreus, nos leva a uma palavra de uma forma
muito íntegra, a pensarmos em uma corrida, a pensarmos em uma carreira, porque é assim que o apóstolo começa, ou melhor, que o escritor aos Hebreus começa a falar. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande testemunhas. E quando a gente discorre este texto, nós vamos ver que o apóstolo Paulo está falando de uma carreira, está falando de uma corrida. Esse texto nos mostra que todos que fomos chamados por Deus, nós estamos em uma carreira, nós estamos em uma corrida, porque o versículo primeiro termina dizendo exatamente isto: com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Fala para essa pessoa que está do teu lado, querido, eu e você vivemos em uma carreira que nos está proposta. Agora pergunte de novo para ele, você entendeu o que eu te disse? Agora vocês contam para mim, eles entenderam? Acho que não entendeu. Eu e você, se somos filhos de Deus, se aceitamos a Jesus como nosso Salvador, e se você está aqui nesta noite e ainda não aceitou, eu te digo em nome de Jesus, aceite, porque Ele também tem uma carreira para propor para você. Pastor, mas eu já tenho minha carreira, eu já tenho meu emprego, eu tenho meu trabalho. Não, queridos, eu não estou falando desta carreira, eu estou falando da carreira que Deus propôs a você, a partir do momento que você disse, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Amém? É sobre esta carreira, porque quando a gente entrega, quando a gente se rende, a gente não pode tomar esse domínio novamente sobre as nossas mãos. Nosso irmão, muito bem ministrando aqui com esta equipe maravilhosa de louvor, falou sobre caminhada. E eu creio, irmão, que isso foi o Espírito Santo, porque eu não te conhecia, creio que você também não, mas viemos aqui para ministrar louvor e a palavra, e o Espírito já nos uniu nisto, a falarmos de caminhada. O pastor Luiz também falou sobre isto. E você precisa agora focar que a sua vida é uma caminhada, a sua vida é uma carreira que está proposta. E eu e você precisamos entender algo sobre carreira e sobre corrida. Por exemplo, nós aqui em São Paulo sabemos que no final do ano nós temos a famosa São Silvestre. Uma corrida de 15 quilômetros. Agora o interessante é que quando essa corrida acontece, antes já existe uma inscrição. E você vai lá, se inscreve e você recebe um formulário. Você recebe as normas para você caminhar esta corrida, para você correr esta corrida. E quando eu e você pensamos, por exemplo, no ano que vem, que teremos as Olimpíadas no nosso país, da mesma forma, para poder correr estas corridas, para estar nestas competições, temos que inscrever. E temos que entender os regulamentos, e temos que entender quais serão as provas exigidas para que nós possamos, se é que vamos vencer, receber no final o prêmio. Receber no final a medalha. Eu tenho muitos amigos que têm uma medalha desta corrida, de São Silvestre. Mas quando a gente olha para uma corrida, é fundamental nós termos a ideia, por exemplo, do que acontece numa corrida. E a minha pergunta para você nesta noite, meu querido irmão e minha querida irmã, como está a tua carreira em Cristo Jesus? O texto nos fala de coisas interessantes. Por exemplo, ele nos dá a ideia de quanto é que eu e você podemos aguentar em uma carreira. Porque o texto está falando de cansaço, o texto está falando de desânimo. Pensar numa corrida, número 2, eu e você precisamos saber o quanto de energia nós temos para gastar. Por quê? Porque o texto fala que nós podemos cair desmaiados, não sabemos a energia que temos para caminhar, e isto nos preocupa. E o texto fala sobre o desmaio. Por exemplo, o texto também está nos falando sobre os joelhos. Será que vamos aguentar? Porque o texto está falando de joelhos trôpegos, de joelhos que não resistem uma corrida. Muito interessante esse texto.
Ele também fala sobre o meu coração, se ele vai resistir. Precisamos estar bem com o nosso coração para não sofrermos um infarto durante a corrida. E o texto está falando sobre um coração firme em Cristo, com compromisso. E o texto também nos está dando uma grande orientação, porque ele nos fala sobre olhar o caminho. Amém? Olhar o caminho. Você está nesta carreira? Quantos desta noite aqui estão nesta corrida rumo a Canaã celestial? Segure bem levantado as tuas mãos, querido, não tenha medo. Você tem certeza disso? Você está nessa carreira? Amém? Posso ouvir um amém mais forte? Amém? Agora presta atenção, ainda com a sua mão levantada, querido. Vamos exercitar um pouco o que o irmão Luiz já começou aqui. Eu quero te dar o recado para você que está com a mão levantada. Eu vim aqui nesta noite para falar para você, querido. A palavra do Senhor está dizendo que para levarmos o prêmio, para entrarmos na Canaã celestial, ou para ouvirmos na vinda de Cristo, vinde benditos do meu Pai. Há uma norma, meu querido. Há algum critério nesta palavra. E eu venho com temor e tremor ao coração para dizer, observe bem os critérios, para que no final desta corrida, você possa ver e contemplar os grandes portões celestiais se abrir para a tua vida, e você reinar com Deus eternamente, para todo sempre. Pode abaixar sua mão. 2 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo está dizendo, se algum atleta não cumprir com as normas, ele não será coroado, ele não levará o prêmio. E a minha pergunta para você nesta noite, como está a sua corrida? Você tem observado estas normas? Você tem considerado esta palavra na tua vida? É emocionante, os nossos corações se derramam quando a gente canta, Senhor, eu estou aqui, rendido estou. Mas a gente chega na segunda-feira, parece que a primeira coisa que está errado, a impressão que nós temos é que essa rendição, ela não está sendo total, porque a gente logo retoma o eu, e aí a gente começa, parece que a expor algo do nosso interior esquisito, estranho. Mas cadê aquele irmão, aquela irmã que chorou, que se inclinou, Senhor, eu estou aqui rendido. Estamos caminhando, queridos, estamos numa carreira e precisamos observar esta palavra. Quanto tempo você tem nesta carreira depois que aceitou a Cristo? Hoje a igreja Casa de Oração está completando 16 anos. Uma igreja ainda adolescente, com muito chão pela frente. Mas ela está nessa carreira. Quando o pastor Acido, o pastor Luiz começou esse trabalho, houve uma direção sobre ele, e ali, sobre eles, e aí começou uma carreira, e aí começou uma corrida, e aí começou uma grande caminhada, e já faz 16 anos que esta igreja está perseverando, já faz 16 anos que essa igreja está na corrida. E você, quanto tempo? Eu estou completando este ano, para a glória de Deus, agora em 12 de novembro, 41 anos nesta caminhada, 41 anos no Evangelho, quando com 10 anos, eu levantei a minha mão para o Senhor Jesus, e desci as águas do batismo na cidade de Alfenas, em Minas Gerais. Oh, queridos, e nunca mais abandonei esta carreira, e nunca mais deixei de correr esta corrida, porque por graça e misericórdia do Senhor, Ele cuidou da minha vida, e com muita perseverança, eu estou aqui diante de vocês hoje, como frutos desta carreira, como frutos desta corrida. Agora o interessante é que se eu e você olharmos para o versículo 1, nós vamos ver que nós temos, diante desta grande corrida, uma nuvem de testemunhas. Olha que coisa interessante. Há muitas pessoas nos olhando. Quando a gente liga a televisão para São Silvestre, há milhares de pessoas nas ruas para ver aquela largada da São Silvestre. E principalmente para ver a chegada daqueles que vão vencer. Sem contar na televisão, talvez milhões de pessoas. Eu quero te dizer que a palavra
não estão falando destes que estão na televisão ou que vão estar lá na Avenida Paulista. Esta palavra está falando daqueles que já partiram para o Senhor Jesus. Há uma grande nuvem de testemunha. O texto não é muito claro, mas eu achei interessante o pensamento do pastor Russell Shedd quando ele disse que pode ser que nesta grande nuvem de testemunhas, há muitas pessoas que exatamente neste momento estão olhando para a minha vida e para a vida do pastor Luiz, com a pastora Cida nesta noite, e para a sua vida também. E sabe qual é o comentário? Será que eles vão vencer? Será que eles vão chegar até o final? Essa grande nuvem de testemunha está lá porque eles já chegaram, eles já alcançaram. Agora a torcida é pela tua vida. E em nome de Jesus, que os anjos estejam olhando para a tua vida, que os anjos estejam correndo com você, para que você chegue naquele grande dia final. E como o pastor Luiz falou, quem sabe no final desse culto a gente já não sai correndo neste lugar, sabendo que o fim será entrarmos nos portões celestiais para uma vida eterna. Uma nuvem de testemunho, olhando para a sua vida nesta noite. E eu reforço a pergunta: como está a tua carreira? Como está esta prova? A sua vida está alinhada a esta palavra? Aleluia! Mas o texto também nos fala de dois grandes problemas nesta caminhada, que infelizmente tem impedido muitas pessoas de terem uma boa corrida. E esses dois problemas se chamam peso e se chama pecado. Esses dois problemas atrapalham a nossa caminhada. Esses dois problemas dificultam a nossa caminhada. Quando a gente fala de um peso, para você entender melhor, é imaginarmos que hoje nós chamássemos duas pessoas aqui para uma corrida, e exatamente a gente entregasse esse pedestal aqui, na mão de uma delas. Eu acredito que ele pesa cerca de 1,5 kg mais ou menos, aparentemente não é muito o peso dele, mas numa corrida, e para quem entende de corrida aqui, sabe que carregar um peso de 1,5 kg, no final, pesa muito, queridos. O pastor Luiz falou que vai deixar vocês hoje 10 minutos com as mãos levantadas. Eu não sei, pastor. Vocês vão aguentar aqui. Talvez se eu disser que se abaixar a mão vai para o inferno, eu acredito que eles vão segurar firme aqui, irmão. Com a mão levantada, em nome de Jesus, amém? Tem uns que vão levantar até as pernas, se for possível aqui, opa. Mas queridos, quando você tem um peso na tua vida, isso pode te atrapalhar muito. E que o Espírito Santo te revele o que está pesando na tua vida, nesta noite. O que está pesando você de caminhar. O que está embaraçando a tua vida. Tenha cuidado. O peso dificulta muito. E eu quero pensar junto com você nessa noite, sobre um peso que tem atrapalhado a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra, sobre um peso que tem atrapalhado a sua e a minha vida. Sabe o que chama esse peso? Preguiça. Como a gente tem visto pessoas preguiçosas nos últimos dias. Isso é uma coisa tremenda. Porque a preguiça nos toma conta, a preguiça nos rouba tempo de fazermos verdadeiramente as coisas que nos alinham a esta grande corrida. E teve um pastor chamado Charles Seymour, que viveu há 200 anos atrás na cidade de Cambridge. E ele tomou uma decisão tão séria quando ele entendeu esse problema da carreira que estava dificultando a sua vida, a preguiça. Ele fez um propósito, olha que homem interessante. Ele falou: eu vou levantar todo dia às 4 horas da manhã para alinhar a minha vida em oração e busca ao Senhor. Mas o interessante foi que ele colocou uma multa para ele mesmo, se ele atrasasse depois das 4 horas da manhã. Então, se por exemplo ele levantasse 4:01, ele estipulou um determinado valor e ele pegava aquele valor e dava para a sua empregada. Já tem umas irmãzinhas aí até pensando, que bom ter um patrão assim, né?
Ele entendeu e ele estava preocupado com isso, ele estava buscando uma forma de poder não ter preguiça. Agora, irmãos, presta atenção nessa pergunta. Igreja do Senhor Jesus, casa de oração. Se os irmãos querem saber como vão a vida cristã de vocês, marquem bem esta palavra. Como está a sua vida de oração? Número 2, como está? Quanto tempo os irmãos têm meditado nessa palavra? Como diz o Salmo 1, de dia e de noite. Bem-aventurado é este homem, que não se assenta na roda de pecadores, que não anda no meio dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quanto tempo você tem meditado nesta palavra? Você quer saber mais se está com preguiça? Como está a tua presença na igreja, casa de oração? Como está a tua presença nos cultos e nas programações desta igreja? Ah, pastor, mas é tão difícil, porque chove tanto nessa cidade. Aliás, eu acho que não anda chovendo tanto, senão não estaria faltando água, mas qual é a desculpa? Ah, pastora Cida, eu queria muito estar com as irmãs, mas sabe como é que é, né? Ela sabe exatamente como é que é, ela está aqui há muitos anos. E por fim, quanto tempo você tem tomado na tua vida para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Eu disse a você, marque bem esta palavra para saber se há preguiça na tua vida. John Wesley, um grande avivalista dos anos de 1700, ele achava que se as pessoas daquela época não dessem 8 horas para o trabalho secular, 8 horas para ganhar almas a Cristo e 8 horas para descansar à noite, este irmão estava profundamente afetado pela preguiça. O fato é que quando eu e você permitimos a preguiça na nossa vida, há um grande peso nesta corrida, e isto pode no final, com tremor no coração, queridos, fazer com que você não alcance o grande prêmio da soberana vocação de Deus, a eternidade. Como está a tua carreira nesta noite? Não é as programações da igreja, não é o sermão do pastor. Estou falando da minha vida, estou falando da sua vida. Como é que você está correndo esta carreira? Não transfira nada não, assuma isto. Como também para mim, levo mais responsabilidade ainda por pregar uma palavra desta. Mas venho aqui com a consciência de ser enviado por Deus e trazer aquilo que Ele tem colocado no meu coração. É claro que podemos desfrutar de bons momentos que o nosso Deus nos proporciona, mas devemos tomar cuidado para que estas coisas não nos desviem desta corrida, que não nos tire desta competição, porque correr uma competição não é para qualquer pessoa. Correr numa Olimpíadas, nós sabemos que tem que haver muita preparação, que tem que haver muito esforço. Qual é o esforço? Qual é a tua preparação? O quanto que você realmente tem se doado para isso? Quantas horas do dia você dedica ao seu trabalho? E quanto tempo você investe, ao menos de chegar na sua casa, dobrar o seu joelho e ter um tempo ali com Deus? Quanto tempo você tem dedicado para lançar uma palavra do Senhor a uma pessoa que não conhece? Eu tenho levantado todas as manhãs e eu tenho orado por muitas coisas, dentre elas este filme, para que possa alcançar muitas pessoas. E antes de começar esse filme, muitas coisas Deus já tem surpreendido. Por exemplo, uma delas, eu fui estar diante do diretor de uma rede de cinema muito famosa, chamada Cinépolis. Não era falar o nome, mas já escapou. Uma rede mexicana, que também está aqui no Brasil. E quando eu sentei diante dele, ele disse: olha, eu fiquei sabendo que esse filme nos Estados Unidos, entre os evangélicos, foi muito bom.
e que na América Latina também está sendo um sucesso, e nós gostaríamos de fazer uma proposta de exclusividade para passar esse filme, mas o título desse filme, segundo as nossas análises aqui do nosso cinema, não funciona. Eu olhava dentro de mim assim e dizia, esse homem pode ser um grande entendido de cinema, mas do reino de Deus ele não sabe o que está falando. E aí o seu assistente que estava do lado também, gerente de programação, falou, realmente as análises mostraram que esse tema no Brasil não vai funcionar. E aí quando a coisa estava bem desanimada, ele olhou e falou, senhor diretor, o senhor não pode dar-nos autorização para mudar o tema desse filme? Eu falei, rapaz, eu até posso, mas eu não vou fazer. Porque o senhor não tem a mínima noção do que o senhor está pedindo. Porque dizer para mudar um tema, o quarto de guerra, o senhor, primeiro, não está entendendo a palavra de Deus. Deixa eu só te fazer uma citação bíblica. A palavra do Senhor diz, através das suas sagradas escrituras, que vós, quando entrardes no teu quarto, feche a tua porta e ore em secreto, que o Pai Celestial que te escuta o recompensará. Ah, queridos, aquele homem se esticou na cadeira, aumentou o volume dos olhos, falou, continua, continua. Falei, aqui Deus está agindo. Esta é uma das colunas das Sagradas Escrituras. O povo evangélico caminha sobre a face desta terra, porque desenvolve o seu relacionamento com joelhos dobrados, quando entra nos seus quartos, quando leva diante de Deus as suas petições, e a fé cristã ela é estabelecida pelo relacionamento com Deus, quando nós estamos em plena comunhão com Ele, quando a gente dobra os joelhos e quando a gente ora. Por isso o título, O Quarto de Guerra. O senhor assistiu o filme? Ele falou, não, mas por favor, a partir de agora eu quero assistir. Sabe qual foi a segunda palavra? Eu estava num grande desafio, pastor Luiz, ouça bem isso, para ter um investimento para passar esse filme, porque esse mundo tem que investir muita coisa no cinema. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso não, eu precisava de R$400 mil para aprovarem um plano que nós investiríamos para divulgar o filme no país, como parte do contrato para poder levar aos cinemas. E sem eu abrir a minha boca, a segunda palavra desse homem foi, olha, eu gostei das suas palavras. Falou para o seu assistente, pode pôr na pauta e solicita, por favor, de R$500 mil a R$1 milhão que eu quero investir nesse filme. Queridos, tenha fé. Eu venho nesta noite para falar sobre isso ao teu coração. Você serve um Deus que para Ele nada é impossível na tua vida. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Mas precisa haver fé no teu coração. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Há uma mensagem de boa nova, de esperança. Que o povo de Israel, quando saiu do Egito, não conseguiram durante 40 anos. Viam os milagres, ouviam falar de Deus. Mas diz no original desta palavra, que esta palavra não misturava com a fé no coração. Quando eu e você ouvimos uma palavra de Deus, nós precisamos permitir que o Espírito Santo misture esta palavra no nosso coração. É bem isso, é misturar fé com a palavra, para que haja o mover de Deus na nossa vida. Por isso muitas vezes há pessoas, com todo respeito, empacadas no banco, não crescem na vida espiritual, anos e anos da igreja não muda nada. E ainda é capaz de chegar o pastor e falar, pastor, estou cansado, não acontece nada. Claro que não acontece, porque não mistura fé, porque não crê. Enquanto os sermões foram pregados em cima dessa plataforma, enquanto os testemunhos foram dados de milagre neste lugar. Mas como o povo segue 40 anos por um deserto na vida, e o pior, não entram na Canaã celestial. Que o Espírito Santo chacoalhe bem a tua vida nesta noite, para que eu e você não erramos o caminho e não percamos esta corrida para entrar na Canaã celestial de Deus. Fé, crer nesta palavra, entender o que ela está nos dizendo, qual é o peso, por menor que seja, o que é que o Espírito te fala no coração nesta noite, livra deste peso,
para você ter as pernas mais leves e poder correr mais. E você sabe o que o Espírito Santo está falando no teu coração nesta noite. O que é que te atrapalha, meu irmão? Qual é o embaraço? Cuidado, o inimigo está enganando a muitos. João capítulo 10, versículo 10. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Neste versículo é mais ou menos como o papel de um leão quando está buscando a sua caça. Pega a tua televisão, assiste lá Eu em casa eu gosto muito desses programas do National Geographic e coisas assim. Que para mim já também não anda tendo mais nada nesses programas de televisão. Mas isso ainda me dá um certo prazer de assistir. E eu fico observando o leão. E quando ele chega, está com fome, ele começa a armar a sua estratégia. Ele começa a seguir a caça. Ele começa a planejar algo para que ele possa chegar ali e dar aquele bote. E poder pegar a sua caça no momento de fraqueza, no momento de descuido. Eu quero dizer para você, querido, que o sangue de Cristo Jesus já foi derramado sobre as nossas vidas. Mas eu e você, perante esta palavra, precisamos vigiar. Uma das regras, uma das normas dessa corrida é vigiar em oração. É ter cuidado. Porque se eu e você tiver cuidado na nossa carreira, na nossa vida, sabe o que vai acontecer? Nós vamos entrar na parte B desse versículo que diz: mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. A tua vida tem havido abundância? Creia nesta palavra e cuidado. Jonathan Edwards, grande avivalista dos séculos passados, chegou a afirmar que no inferno, muitos que infelizmente já foram para lá, dariam qualquer posse, dariam todos os seus bens que tiveram em vida, para poder sair do inferno e vir correr essa carreira que hoje eu e você estamos correndo. Era capaz de dar as suas milhares de fortunas, os seus milhões de dólares, por mais essa oportunidade. Portanto, ouça bem, olhe bem para mim nesse momento. Esta corrida que você está correndo é algo muito sério na sua vida. Não perca esta oportunidade. E principalmente de fazer uma boa corrida. Porque já teve muitos que correram e não venceram. E perderam a sua vida para sempre. Onde você quer passar a tua eternidade? Atente para esta palavra e corra bem, para que você possa receber a coroa da vida e morar na eternidade com Deus. Não está tão ruim, você não está no lugar errado, você não nasceu na família errada, você não está na igreja errada, você está exatamente onde Deus te permitiu. Seja fiel. Porque a Bíblia diz que quando eu e você somos fiel no pouco, sobre o muito Ele nos colocará. Mas precisamos atentar para a sua palavra. John Piper também, um grande homem de Deus, um grande escritor americano. Ele diz uma coisa muito interessante. As pessoas dizem, por exemplo, que não pode decorar versículo bíblico. Eu não vou pedir, porque eu não tenho esse costume de expor as pessoas. Mas responda para você mesmo. Quantos aqui, de segunda-feira até o dia de ontem, abriram a sua Bíblia em casa para estudar a palavra de Deus? Se você não quiser, eu não estou pedindo para levantar não, só quero que você responda. Não quero constranger ninguém. O salmista tem uma palavra interessante, ele diz: escondi a sua palavra no meu coração, para quê? Para quê? Sabe quando a gente evita o pecado? Quando a gente guarda a palavra de Deus. Porque quando o pecado vem, a palavra salta e a gente deixa de lado o pecado. Tremendo esta palavra. E as pessoas vêm e falam assim: ah, mas sabe que, irmão, tem uma dificuldade para decorar versículo. Responda para você mesmo, quantos versículos, se eu te chamasse aqui na frente, ou melhor, aí embaixo, né, para não constranger, quantos versículos você citaria da palavra de cor? Já escutei uns Jesus aí, a coisa não anda bom, pastor Luiz. Precisamos ler mais a Bíblia. Mas sabe, pastor Luiz, o nome dos artistas, tudo.
triste. Mas na hora de citar a palavra de Deus, queridos, um versículo bíblico, Deus pegou um ímpio e fez investir $1 milhão. Pensa nisto. Com um versículo que você citar no teu trabalho, que você citar no metrô, você pode arrancar uma alma do inferno e levar ela para a salvação eterna na tua vida, querido. E eu e você estamos aqui em uma carreira, estamos em uma corrida. Mas aí você pode dizer, mas mesmo assim, pastor, eu tenho dificuldade. Mas se eu chamasse o pastor Luiz nesta noite, falar, pastor, fica aqui junto comigo, pega um caderno e vamos fazer o seguinte: aqueles que se comprometer aqui de decorar um versículo por dia a partir de agora, o senhor está autorizado a dar $1.000 por cada versículo decorado. Dólar ainda, irmã, 4 por 1. É de Deus, né? Eu não sei quantos de vocês aí estão com boa parte dessa Bíblia na cabeça. Aí eu te pergunto, então, por que você tem dificuldade de decorar versículo? Eu te explico. Por uma palavra do inimigo chamado engano. Porque ele sabe que se você decorar versículo, você vai pecar menos. Ele sabe que se você ler a palavra, você vai santificar mais a tua vida. Como está a tua carreira, meu irmão? Como está a tua carreira? O Deus desse século, se referindo ao inimigo, está cegando a vida de muitas pessoas. Precisamos tomar cuidado com isto. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Precisamos correr esta corrida com perseverança. Precisamos perceber qual é o peso que está nas nossas pernas, está dificultando. E agora, número 2, eu quero falar sobre o pecado. O pecado é um grande empecilho para corrermos mal. O pecado nos afasta desta corrida. O pecado nos tira do alvo desta corrida. O pecado nos afasta de Deus. Tenha cuidado, meu irmão. Os tempos têm mudado. Estamos realmente no século 21. Mas não se esqueça que o Deus que te dará esse troféu no grande final da tua corrida, se você correr bem, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ele não mudou. E o pecado está no regulamento que não permite a estes que correm a sua carreira alcançar a sua salvação. Isto é muito sério. Qual é o alvo da sua corrida? Eu disse, qual é o alvo da sua corrida? Para que você está correndo? Para um carro novo? Esses temas são meio interessantes, mas às vezes a gente tem que fazer umas reflexões. Para que você está correndo? A Bíblia nos ensina que o nosso alvo é Cristo. Ele é o autor da nossa fé, porque Ele morreu na cruz do Calvário, pelo meu, pelo seu pecado, para nos resgatar das trevas, para a sua maravilhosa luz. Além de autor, Ele também é o consumador da nossa fé, porque se você ainda crê no teu coração, você sabe que se a tua vida não tombar a uma sepultura, você subirá nas nuvens na volta de Jesus Cristo para reinar eternamente com Ele. O alvo da sua corrida tem sido Cristo. Você realmente quer chegar aos céus e morar na sua eternidade? Porque parece que realmente os tempos bíblicos têm se cumprido. Onde o sistema financeiro, segundo o Apocalipse, está tomando conta deste universo. A crise não é só do Brasil, não. Eu quero te dar um bom conselho nesta noite. Infelizmente há milhões, pastor Luiz, de crentes perdendo tempo para falar do nosso governo.
e para falar dos nossos políticos. E eu não estou aqui para encobrir a vida de ninguém, não, mas eu estou te dizendo aqui, e venho aqui nesta noite para te falar que esta palavra nos ensina a orarmos por ele. Esta semana você conseguiu orar pela presidente do nosso país? Não vira sua cara não, querido. Ela é uma alma. E perdão pela emoção, mas Jesus morreu na cruz também por ela. Jesus morreu na cruz por estes ímpios. E sabe por que estamos passando o que estamos passando? É porque nós não temos posicionado. Porque a palavra do Senhor diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A igreja orou e Pedro saiu da prisão. Se a igreja do Brasil dobrar o seu joelho, conforme 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se humilhar, se orar, se arrepender dos seus maus caminhos, se buscar a face de Deus, qual é a resposta? Então eu ouvirei do céu, virei e sararei a sua terra. Não precisamos investir tempo para falar do mal do governo, mas podemos ganhar tempo de dobrar os nossos joelhos e clamar para que os anjos ministradores do Senhor venham e caia por terra a corrupção, e caia por terra tudo que não tem dado certo no nosso país. É diferente o posicionamento. Precisamos alinhar sobre a nossa carreira. Jesus é o nosso modelo. Os atletas correm para ganhar um prêmio. A São Silvestre leva um prêmio no final financeiramente, uma medalha. Mas eu quero te dizer que todas essas medalhas e todo o dinheiro acaba. Mas eu e você corremos para um prêmio que é a vida eterna com Deus para todos sempre. Não há problema se você não ganhou nenhum troféu nesta terra. Só te deixo o conselho da palavra de Deus: corra uma boa carreira para ganhar o troféu da vida e viver eternamente com Ele. Que tremendo! Um dia, as trombetas celestiais vão tocar, e para a glória do Senhor, nós precisamos estar entre aqueles que vão adentrar estes portões e viver para todos sempre com Deus. Queridos, é sério. Ouça bem esse testemunho que eu vou te dar. Dr. Hollen, um médico cardiologista americano, o seu livro já deve ter chegado no Brasil, está sendo traduzido. Começou a atender um paciente que teve um princípio de infarto, e ele colocou naquela esteira. Enquanto ele estava ali caminhando, ele começou a fazer ali as anotações, observando os batimentos cardíacos, e de repente, para sua surpresa, aquele painel eletrônico estabilizou, e o médico rapidamente falou assim: ele vai parar de falar. E parou mesmo. E aquele homem caiu morto instantaneamente, 41 anos de idade. E ele, como médico, rapidamente no seu consultório, foi para cima daquele jovem ainda, e tentou com marca-passo e fazer algo muito rápido ali, pressionar o seu peito e fazendo todos os procedimentos que nós conhecemos, e tentando todos os recursos possíveis que eu e você jamais seríamos capazes de fazer. E ele tentando salvar a vida daquele homem, mas o painel eletrônico dizia que ele já tinha partido. Quando de repente, para sua surpresa, aquele homem, em um suspiro profundo: doutor, por favor, e ele assustou, e aquele homem dizia: por favor, doutor, não pare, não pare. E a gente sabe que é uma dor muito forte de quem massageia ali, chega a quebrar a costela para mover o coração, e aquele homem gritava: doutor, não pare, por favor, doutor, eu estou no inferno. Não pare, doutor, eu estou no inferno. E o médico, assustado, aquele homem diz: doutor, por favor, me ensina uma oração. Faça alguma coisa, doutor, uma oração. E aquele médico orou e falou: amigo, eu não sou pastor, eu não posso te ensinar isto. Eu sou um médico do coração.
doutor, por favor, doutor, uma oração. E aquele médico, olha, eu ouvi dizer uma vez que se você dizer que entrega a sua vida a Jesus e se arrepende dos seus pecados, você tem salvação. E aquele homem naquela aflição parou por alguns segundos. E aquele pânico, aquele rosto em pânico puro, se transforma num lindo sorriso. Ele diz: doutor, obrigado por esta oração, porque eu já não sinto mais o calor do inferno, porque o sangue de Jesus instantaneamente foi derramado naquela vida, e este homem foi salvo para a glória do Senhor Jesus. Este médico se converteu, e foi ele mesmo que escreveu este livro. Queridos, eu não vim aqui para pular nessa plataforma e determinar coisas da qual a Bíblia não me autoriza. Eu vim aqui para dizer que se nós não corrermos uma boa carreira, nós não vamos chegar ao céu. E que o Senhor tenha misericórdia e que nos abençoe para que com temor e tremor recebamos esta palavra no coração e alinhamos a nossa vida. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, versículo 24. Preste bem atenção, muita atenção neste versículo, está aqui? Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha, a igreja repete comigo, a minha e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Casa de oração, vamos lá, de novo, volta esse versículo, por favor. Todos juntos. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Igreja do Senhor Jesus, pensa no que você acabou de ler. Olha o que este homem escreveu. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não tenho mais nada precioso nesta terra. Nada precioso, a não ser o que? Completar a minha carreira. Do que eu estou pregando nesta noite? Da minha e da sua carreira. Ela precisa ser completada. A única coisa que o apóstolo Paulo queria desta terra era completar esta carreira. E parece hoje, me permita a franqueza do coração, mas a palavra que anda valendo por aí é o quanto nós podemos ter prosperidade na nossa vida. É o quanto de dinheiro nós temos na conta bancária. É como vai a nossa casa, é como vai o nosso carro. Parece que os prazeres têm entrado no nosso coração e nós realmente estamos em busca da bênção. Mas eu pergunto para vocês, onde fica o abençoador? Onde fica o relacionamento com aquele que nos dá a bênção? Por que que muitas bênçãos eu e você não recebemos? Porque Deus sabe na sua soberania, porque Deus sabe na sua sabedoria eterna, que se nós adquirirmos algumas bênçãos que nós pedimos, nós vamos desviar da carreira e vamos errar o céu. Tenha discernimento, meu irmão, tenha sabedoria. Coloque a tua vida em sintonia com esta palavra nesta noite. Eu só estou trazendo uma exortação, porque a palavra diz que Deus nos ama. E o Pai corrige a quem Ele ama. E o que nós estamos querendo aqui é que o Espírito Santo corrija as nossas próprias vidas. Porque é melhor assim que a gente possa chegar no céu, amém? Me dê mais alguns minutos, eu estou terminando. O que é precioso nessa vida para você? O que é precioso? Olha o que esse homem está dizendo: completar a carreira, fazer tudo que Deus me criou para fazer.
Irmãos, com todo respeito, mas quando eu olho para essa palavra, eu sinto vergonha de olhar para a minha carreira. Eu sinto vergonha para algumas atitudes que eu tenho. Eu não sei qual a tua atitude, mas se o Alê tivesse o dom de poder ligar aquelas máquinas, e a gente começasse daquele irmão ali, ó, a pôr a vida dele aqui, ó, nessas duas telas. É só um exemplo, meu irmão, mas o que será que nós poderíamos enxergar aqui? Se nós pegássemos a vida do pastor Luiz, da pastora Cida, se pegasse a vida do Gil e colocasse ali, o que será que nós enxergaríamos? Mas eu prefiro te trazer esta palavra, querido, porque a Bíblia diz que um dia todo joelho vai se dobrar. Todo joelho vai se dobrar, pequenos, médios e grandes. E sabe de uma coisa? Não é Deus que vai te condenar, não. Serão as nossas próprias palavras, serão as nossas próprias atitudes, será a nossa própria carreira que vai denunciar salvação ou perdição. Esta corrida está com muita falta de interesse para alguns. Talvez muitos vão sair aqui hoje e falar, foi mais um sermão. Mas eu não darei conta disto diante do Senhor, porque eu vim aqui como servo de Deus e entreguei aquilo que foi me colocado no coração. Porque o desejo do Senhor Jesus é que ninguém se perca, mas é que todos possam se salvar. Pastor Luiz, eu fico pensando sobre este tema, quando eu olho para a vida de John Wesley, que andou, pastor Luiz, 400.000 quilômetros no lombo de cavalos, pregando o Evangelho. Alguém tem noção do que é 400.000 quilômetros em cima de lombos de cavalo? Ele pregava 5 vezes por dia, normalmente. Isso significa que é um pouco mais além. Este homem escreveu mais de 200 livros. E é exatamente ele que estava dizendo que no mínimo a gente precisaria dar 8 horas por dia para poder pregar o Evangelho. Teve um grande jogador na Inglaterra, daqueles jogos chamado cricket, bastão como um beisebol, famoso, como um Pelé para o Brasil. Esse homem era muito rico, depois do esporte ele foi prefeito da cidade. E depois que ele se converteu, ele foi para a China pregar o Evangelho. E quando ele estava na China, ele foi procurado por um cônsul da Inglaterra que estava na China, dizendo, olha, infelizmente o seu pai faleceu, mas eu venho aqui para te dizer que ele te deixou uma grande fortuna. E aquele homem pregando o Evangelho na China falou, e qual foi a fortuna que o meu pai me deixou? Ele disse, rapaz, é muito dinheiro. Qual o valor? E aquele homem deu o valor e ele enfiou a mão e arrancou um talão de cheque e disse, olha, você doa tantos milhões de dólares para aquela obra missionária, você doa mais tantos milhões de dólares ou de libras esterlinas para tal ministério. E aquele homem não estava entendendo nada, e no final ele fez as contas, falou, olha, ainda falta mais esse, fez o último cheque, falou, e esse é o restante que falta, você coloca para mais alguma organização que tem pregado o Evangelho da Palavra de Deus. Aquele cônsul falou, você está louco, homem? Eu falei, não. Se eu pegar esse dinheiro, ele vai ser um grande embaraço na minha vida, e eu não preciso de uma libra esterlina. Aquele cônsul falou, olha, eu vou guardar os cheques e depois de um mês eu volto novamente. E o homem voltou e ele falou, olha, não precisa nem me falar nada, a decisão é a mesma, pode ir embora que eu não quero nada com isso. Aos 87 anos, eles passaram na casa desse homem e viram as luzes acesas às 3 horas da manhã. Eles desconfiaram que ele tinha morrido, então abriram a porta devagarzinho e perguntou, está tudo bem com o senhor?
Encontraram a luz acesa, porque ele estava com os 2 cotovelos na Bíblia. E a resposta foi: está tudo bem, eu só estou procurando alguns mandamentos que eu possa guardar. O que você está procurando na sua vida, meu irmão? Se não obedecermos esta palavra, se não guardarmos os seus mandamentos, estamos mentindo, segundo as cartas de João. Se dissemos que amamos e não obedecemos a sua palavra, estamos mentindo. Não podemos correr de qualquer forma. O pastor Luiz colocou as salvas agora há pouco, e nós viemos colocar as nossas ofertas e os nossos dízimos. Esta igreja não está fazendo nenhum apelo, a não ser o que a palavra está dizendo. Como é que você fez isso nesta noite? Com fidelidade? Você depositou realmente o que precisava ser depositado? Você já parou para pensar que às vezes é um pouco difícil e constrangedor falar em cima dessa plataforma de dinheiro? Vocês conhecem os pastores que vocês têm neste lugar. Qual é a tua relação com a vida financeira? Você está realmente rendido ao Senhor, tudo que é seu? Precisamos louvar a Deus com entendimento, queridos. Não podemos correr esta carreira de qualquer forma. As normas, as regras, não pode haver atalho. Você já viu alguma vez alguém no final da corrida de São Silvestre? Aliás, até tem, a gente está lá na televisão, de repente entra um louco lá e parece que ele está correndo. E ele vai embora. E ele pode até chegar lá na faixa, esticar bem o peito, mas ele não vai ganhar nada. Ele não vai receber nada. Ele não cumpriu as normas. E que o Espírito Santo revele no teu coração nesta noite: na caminhada com Cristo não há atalhos. Se você quer o prêmio da salvação, precisa cumprir com esta palavra para receber o prêmio. Ah, pastor, mas está muito difícil. Eu estou até pensando em deixar essa igreja, porque estou vendo aí agora que tem umas igrejas melhores. Eu vou dar um tempo, depois mais lá para frente eu volto. Quero te pedir, meu irmão, com muito temor no coração, não saia não. O pastor Luiz nem pediu nada disso não, só estou te falando para o teu bem. Não é outra igreja. Não saia da corrida, porque quem sai da corrida perde. Porque é difícil demais voltar. Porque Satanás está como esse leão para te dar o bote da tua vida. Aliás, nem eu e você sabemos se vamos chegar vivo em casa. Podemos ser assaltados. Ouvi um testemunho ainda nessa tarde de um irmão que foi assaltado e perdeu a sua vida, relacionado com esta igreja. Não se leve por engano. Alinhe a tua vida com esta corrida, com esta palavra. O evangelho da prosperidade não louva Jesus, senão a própria prosperidade. O evangelho que louva Jesus é sofrermos, é padecermos com Ele, porque com Ele reinaremos. Onde é que está esse evangelho nos dias de hoje? Quem quer padecer, quem quer sofrer por Ele, como Jesus sofreu? Mas se não sofrermos, se não padecermos, se não formos fiel, se não perseverarmos, porque diz a sua palavra: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Outro dia eu estava passando um filme da África. E a gente é falho, mas Deus tem tanta misericórdia. Eu falei: Deus, tenho lutado, tenho esforçado, mas
Às vezes me sinto um pouco cansado de... Perdão, Senhor, por que temos que pagar um preço tão alto, sentado assim numa fileira, depois de passar o filme? Me sai um garotinho, no meio de uma multidão, tinha quase umas 1000 pessoas naquela noite, tinha acabado de ministrar e o filme acabou de passar. E aquele garotinho veio e chegou assim como o irmão Luiz, parou na minha frente, estava muito escuro. E eu olhei bem, e era o meu filho, 6 anos, as lágrimas no queixo. Ele olhou sério para mim e falou: papai, o senhor ama muito a África. Eu quero ser como o senhor, eu quero ir para a África, ser um pastor. Ah, queridos, eu não sei como está a tua casa. Eu só venho aqui nessa noite, coração cheio da presença de Deus, para te dizer: cuida bem do que Deus tem te dado. Você pode estar perdendo a tua família, você pode estar perdendo teus filhos. Não permita isso não. Olha o que ele está assistindo na televisão. Cuida bem deles, são heranças do Senhor. Nós vamos ter que dar conta. É este evangelho que está nesta palavra. Não dá para falar de outra coisa. Não perca tempo. Corra bem esta carreira. Corra bem esta carreira. Mas a coisa mais importante desse texto é que ele ensina a nós não desistirmos. Não podemos pensar em parar. Não podemos achar que vamos parar agora e ir mais um pouquinho. Não podemos. Olha o que a palavra diz: considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Todos nós enfrentamos oposições. Todos nós a todo dia há barreiras, a todo dia há algo a ser vencido. Agora presta bem atenção, cuidado, porque a esposa de Ló, por um simples olhar, para nós, parece que foi uma simples desobediência de olhar para trás, mas ela perdeu a salvação da vida dela, porque ela não esteve em obediência a esta palavra. Queridos, como vai a obediência de vocês a estas sagradas escrituras? Como vai? Considera atentamente aquele que sofreu tamanha oposição, mas ele foi fiel até a sua última gota de sangue, porque ele sabia que hoje nós estaríamos aqui. E eu espero que aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, entregue para correr essa carreira, porque isto é o que é mais importante da nossa vida, correr esta carreira em Cristo. Quantos têm desistido? Quantos têm arrumado tantas desculpas? Quantos ex-crentes nessa cidade, pastor Luiz? Outro dia o pastor Russell Shedd, voltando de um ônibus do Rio de Janeiro para cá, sentou do lado e foi tentar falar do evangelho. A pessoa falou: não, olha, não fala não, porque eu já sou um ex-crente. E aí ele falou: ex-crente? O pastor Shedd falou: eu gostaria de saber por qual é a razão, qual o motivo. Ele falou: é porque eu estava muitos anos na igreja, e aí eu fiquei doente, e eu era um obreiro da igreja. E aí eu fui para o hospital, e sabe o que aconteceu? O pastor Shedd não pode contar, e ele disse: olha, ninguém foi me visitar, então eu achei melhor desistir, não ir mais para a igreja não, eu achei melhor tomar a decisão de ir para o inferno. Porque quem desvia do caminho de salvação vai para onde? O brasileiro não dá jeitinho para essas coisas não, querido. Pode dar jeitinho aqui nas leis do nosso país, mas lá não. Nosso Deus é justo. A nossa justiça para Ele é trapo de imundícia, mas Ele é justo. Qual é a desculpa que você vai dar naquele dia? Ou qual é a maior desculpa desta terra que pode dizer: olha, eu achei melhor, porque não deu. Aconteceu isso, o pastor pisou na bola comigo, o irmão, me deixou eu. Ei, olha para a carreira, olha para o que está proposto na tua vida. É uma eternidade. Não há desculpa para isto. O texto está dizendo: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição. É claro que no teu trabalho você vai receber críticas. É claro que na escola. É claro que em qualquer lugar, às vezes dentro do ministério. Às vezes dentro do louvor. Você não canta bem não, rapaz, você é desafinado. Fala para ele: sou mesmo, cara. Mas estou tentando melhorar. Agora a minha vida com a palavra está bem afinada.
Faz igual o filme lá, você acredita. Um mendigo na rua carregando uma cruz, tentando falar do evangelho. Ele para um grupo de assaltantes, e o grupo de assaltantes põe uma arma na cabeça dele e falou: o que você está fazendo, velho? Eu estou falando do reino e da salvação eterna. Ele falou: então fica tranquilo que eu já vou te mandar para o teu Jesus. Você está preparado? O mendigo olhou para ele, deu um sorriso bem tranquilo, falou assim: eu estou, e você? Quem tem palavra de Deus no coração não tem nada a temer, querido. Sabe dar as respostas. Mas eu quero encerrar esta palavra dizendo como eu e você podemos terminar esta carreira feliz. Número 1, testemunho. Ah, querido, há uma nuvem de testemunhas que estão nos céus olhando para mim e para a sua vida. Pense nisto. Se realmente isto está acontecendo, eu fico muito feliz dessa noite, porque talvez a minha mãe seja uma dessas que está na eternidade olhando, que as orações que ela teve, nas madrugadas que eu levantava ainda pequeno, com 6, 7 aninhos de idade, eu não entendia, porque ela estava de joelho dobrado, e ela levantava as mãos e dizia: Senhor, salva os meus filhos. Você que está aqui nesta noite, há nuvens de testemunho olhando para a tua vida, torcendo por você, querido. Torcendo por você. Nunca corra esta corrida com peso na tua vida, com embaraço na tua vida. Tira o embaraço, tira o peso, ele vai te dificultar. Número 3, nunca faça as pazes com o pecado. É morte súbita, é morte certa. Abandone o pecado. E por último, olhando firme com o olhar fixo no autor e consumador da sua fé. Não tire os olhos, não tire os olhos, não tire os olhos, não tire os olhos, olhando firme com o olhar fixo no autor e consumador da nossa fé. Amados, esta corrida é séria. O Senhor fala que Ele está disposto a corrigir, com o único propósito de te pôr novamente no eixo, na linha da palavra de Deus. Mas pastor, foi só um errinho, foi só um escorregadinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Lá no Texas, eu já passei lá, na cidade de Houston, tem uma base da NASA. Sabe por que tem que colocar tantos engenheiros ali? Sabe por que tem que colocar tantos físicos ali? Tantos homens entendidos de cálculo? Porque um grau, que aquele foguete sai errado, ele vai passar centenas de quilômetros distante do alvo para o qual ele foi direcionado. E talvez você não está dando conta aqui, mas um grau de pecado na tua vida, querido, com todo respeito, pode te levar para o inferno. O nosso Deus é um Deus santo, santo, santo. Deus está preparado para nos corrigir e nos disciplinar. Hebreus capítulo 12, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que você possa ajustar a tua carreira nesta noite. Você será o mais privilegiado desta decisão. Fecha os teus olhos. Com os olhos bem fechados. Não há coisa melhor na nossa vida do que o arrependimento. Eu vim sim para uma palavra de exortação.
mas de exortação com amor, porque como eu disse a vocês, eu sou um dos principais, juntamente com a minha casa. Mas eu venho com amor no coração, porque o amor maior foi de Deus derramado na cruz do Calvário. Alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, a começar a entrar nesta carreira e a começar uma nova caminhada na tua vida? Se houver, eu quero orar pela tua vida. Todos estão de olhos fechados, não tenha vergonha, querido. Só te oferecemos a salvação de Cristo e a oportunidade de correr uma carreira que realmente vai te levar ao céu. Não é uma religião, é uma entrega a Cristo. Alguém nesta noite, levante a sua mão de onde você está, eu quero orar pela tua vida. A minha segunda pergunta nesta noite. Esta palavra falou ao teu coração? Você entendeu que nesta caminhada você está tirando alguns atalhos? Você não está correndo bem? Fique em pé. Eu também quero orar por você. Ainda com seus olhos fechados, os que não estiverem de pé, não há problema, só faço isto porque eu tenho certeza que esta atitude desses que estão se levantando nesta noite, não são poucos, estão entendendo que a sua vida precisa ser ajustada diante do Senhor. E pode ter certeza que aquele que é fiel, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, nesta noite, Ele está colocando você novamente nesta carreira. E Ele vai seguir junto com você, meu querido. Ele vai estar do teu lado. Pai, obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade, Pai. Obrigado por este convite, pela honra de ministrar esta palavra nesta noite. Obrigado, Senhor, por esta igreja, pelos pastores, mas principalmente, Senhor, pela vida desses teus filhos e filhas que estão de pés neste momento. Pai, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. Alinhe, Senhor, a vida deles novamente a esta corrida, Pai, porque ela ainda não terminou, Pai. Ajude-os a correr novamente confiante em Ti, ó Deus. Confiante em Ti, ó Deus. Com esta palavra bem firme no coração, Pai. Ajude-os a vencer as oposições, os ataques do inimigo, Senhor. Sustenta, Senhor, fortaleça os seus joelhos trôpegos, ó Pai. Não permita mais que eles desmaiem, ó Deus, e sejam vencidos pelo pecado. Mas que o Senhor possa firmar seus joelhos, Pai. Fortalecer em suas vidas, ó Pai. Que ao chegarem em casa, ó Deus, e durante esta semana eles percebam, Deus, a doce presença do Teu Espírito Santo caminhando ao seu lado, Deus. E o melhor, Senhor, sabendo que o momento que o Senhor chamar, os portões celestiais serão abertos em grandes festas, entrarão para a vida eterna contigo, Pai. Cuida de cada um deles, ó Deus. Eu te oro agradecido, Pai, em nome de Cristo Jesus. Que o Teu Espírito Santo, nesta semana, continue ministrando no profundo dos nossos corações, Pai, com poder transformador, Deus, tudo que precisa ser ajustado, em nome de Cristo Jesus. Amém.